Com certeza você já ouviu vários boatos de alguns famosos que supostamente fizeram um pacto com o diabo. O fato é que, quando uma pessoa se torna uma celebridade, muitos questionam de onde veio tanta fama, dinheiro e poder. E especialmente hoje, onde tudo é registrado, todo e qualquer vídeo de gesto ou até mesmo de olhares de certos artistas só fortalecem as histórias de acordos satânicos. No vídeo de hoje, te conto alguns casos de pessoas que fizeram pacto com o diabo e o que aconteceu com elas. Eu sou o Ivan Lima e sejam bem-vindos a Fatos Desconhecidos. Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Bob Dylan, Mick Jagger são alguns dos nomes que você provavelmente já ouviu envolvidos com Satã. De certa forma, os mitos de músicos que vendem suas almas ou têm ligações com o demônio fazem parte da história do rock e da energia que gira em torno do estilo musical. Mas, além disso, os maiores argumentos em torno deste assunto surgem depois de entrevistas dos próprios astros da música. Bob Dylan, por exemplo, após ter afirmado em conversas que havia feito um pacto com o dito cujo, em suas próprias palavras, o chefe comandante desta terra e do mundo que não podemos ver, deu margem para pessoas começarem a suspeitar que o sucesso do artista possa ter vindo de um acordo com um demônio. Isso porque, após o entrevistador perguntar o motivo de continuar se apresentando mesmo depois de 50 anos de carreira, o cantor respondeu que para chegar onde chegou, não poderia descumprir as regras. E essa não foi a primeira vez que o artista confessou sua ligação com o ocultismo, não, viu? Em 2008, ele comentou em outra entrevista que havia viajado para uma encruzilhada para buscar respostas a respeito de si mesmo, pois precisava lidar com alguma coisa. Mas quando Bob Dylan voltou de viagem, adivinha? Ele era o homem que é hoje, inspirado, talentoso e cheio de ideias mirabolantes. E foi assim que iniciou a sua carreira musical, com a ajuda de algo ou alguém, se é que você me entende, não é? Bom, além dele, outro artista que ficou conhecido não apenas pelo seu talento e legado musical, mas também por uma das lendas mais marcantes do cenário da música, foi Robert Johnson. Na verdade, essa provavelmente é uma das histórias mais conhecidas de pacto com o diabo que se tem ideia, e já falamos dela por aqui. Segundo a lenda, Robert era um sonhador, que embora adorasse música, era péssimo cantor e tocava violão muito mal. Apesar disso, ele descobriu seu propósito de vida ainda adolescente e estava disposto a fazer o que fosse preciso para conseguir realizar seu sonho. E é aí que começa a história, não é? Então, segundo alguns boatos da época, Robert Johnson caminhou até o cruzamento de uma rodovia no estado de Mississippi, Estados Unidos, munido do seu velho violão e uma garrafa de uísque. E nessa encruzilhada, bêbado, o cantor invocou um demônio e fez um pacto que consistia em vender a sua alma em troca de ser o maior cantor de blues de todos os tempos. A lenda diz que, após o pacto, Johnson teria composto canções mostrando o encontro sobrenatural e fazendo várias alusões ao demônio. Bom, eu acredito que você já saiba qual foi o destino do cantor, não é? Bom, Robert Johnson morreu em 1938, aos 27 anos, de causas completamente desconhecidas. Na verdade, nem tão desconhecidas assim. Há quem diga que o tinhoso teria cobrado a sua conta cedo demais, mas claro, realizando o desejo do artista, que se tornou um dos maiores astros do blues de todos os tempos. E teve sua alma levada ao inferno por isso. Será? Bom, diz a lenda que, justamente por ter morrido tão cedo, no auge de sua carreira, Robert Johnson tentou reverter a situação e desfazer o pacto,
o que não agradou muito a outra parte. Sabendo disso, o diabo teria lançado uma maldição no mundo artístico chamada de Maldição dos 27, fazendo referência à idade em que o cantor morreu. Depois disso, curiosamente, diversos artistas sofreram mortes estranhas aos 27 anos, como, por exemplo, Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse. E se engana quem pensa que os pactos satânicos são realizados só no mundo da música, viu? Lendas de contratos com o diabo são peculiares justamente por serem sempre aplicadas às figuras reais. No entanto, os músicos são só alguns, entre muitos, que tiveram seu sucesso atribuído a um contrato macabro. Na literatura, por exemplo, temos o famoso Fausto, um homem que é extremamente inteligente, mas que ainda não possui tudo aquilo que quer. E ele permanece insatisfeito até o dia em que conhece um demônio chamado Mefistófeles. E depois de fazerem um acordo, Fausto acaba vendendo a própria alma, em troca de ver seus desejos realizados. O fato é que várias histórias foram surgindo na cultura popular em torno dele. Além de ser acusado de bruxaria, acreditavam que seu pacto com o diabo também lhe dava acesso aos poderes do mundo oculto. A lenda de Fausto foi inspirada em Johann Georg Faust, um mago e astrólogo do Renascimento, que chegou a ser apontado como alquimista. Na história, assim como no texto que deu vida a Fausto, ele é um homem sábio e de sucesso que quer aprender a ter maiores experiências possíveis ao longo da vida. No entanto, frustrado com as limitações humanas, começa a se interessar e buscar outras respostas e maneiras de viver no universo oculto, digamos assim. E é desse jeito que sua vida sofre uma reviravolta, justamente quando ele conhece o demônio que visita a Terra para corromper a sua alma, depois de ter feito uma aposta com Deus. Caso você nunca tenha ouvido falar nesse nome, Mefistófeles é uma figura da mitologia medieval que aparecia frequentemente nas obras da época, como uma das possíveis representações do mal. Com o tempo, ele passou a ser associado ao diabo e confundido com outros personagens semelhantes, como Lúcifer. Mas, de fato, o que significa vender sua alma para Satanás? Bom, por escolha consciente, significa que a pessoa aceitou assumir uma forma de ser e se comportar que coloca seus interesses pessoais acima de tudo e de todos. Muitas dessas pessoas apresentam transtornos narcisistas e de personalidade, a tal ponto que, por exemplo, estariam dispostas a destruir o emocional de qualquer um se isso significasse preservar sua imagem e identidade. Em algumas situações, podem estar dispostos a destruir fisicamente também. Esse é o caso de muitas pessoas normais, gente como a gente, que ao se frustrarem com a vida real e suas limitações, decidem por fazer um contrato com demônios que possam lhe trazer mais coisas como felicidade, amor, dinheiro e poder, em troca de uma eternidade ao lado do diabo, queimando no inferno. Daniel da Silva, na época com 23 anos, foi uma dessas pessoas. O jovem morreu após fazer um pacto com o mal e prever a sua própria morte. Agitado e agressivo, o rapaz disse por várias vezes que teria feito esse contrato macabro e estava predestinado a perder a vida naquele dia. De acordo com os policiais, o garoto aparentava estar completamente fora de si, dizendo palavras que ninguém podia entender e, além de tudo isso, estava defecando sangue. Outro relato sobrenatural de pacto com as forças ocultas é de um rapaz chamado Chris Johnny Ferreira, que confessou ter matado um policial de 49 anos com 20 facadas e 2 tiros. Além disso, o homem escreveu a mensagem Lúcifer 7 fadas na parede, usando o sangue da vítima a pedido do diabo.
De acordo com ele, que lembra apenas de ter dado o primeiro golpe no policial, quando finalmente teve a sua consciência de volta, o homem já estava morto e a frase escrita na parede. O fato é que vender a alma e fazer um acordo satânico é bem mais comum do que se pensa. Ao contrário do que muitos acreditam, essa prática não está somente no glamuroso mundo da música ou da arte como um todo, e sim em pessoas que nem sequer imaginamos. Como eu disse antes, especialmente por conta da insatisfação com o mundo real. Muitas pessoas optam por entregarem suas vidas a quem concede algum tipo de satisfação em um curto período de tempo, em troca de uma eternidade no inferno. De acordo com as lendas, há várias formas de firmar um pacto com o diabo. Apesar da moeda de troca mais conhecida ser a alma, às vezes ele também pode pedir algo mais, como seu primeiro filho, seus serviços e, especialmente, sua devoção. O fato é que é difícil dizer onde suposições sobre pactos começaram, de onde isso surgiu, quem foi o primeiro, mas o que sabemos é que, seja como for, na literatura, no cinema ou nas histórias tidas como reais, que listamos aqui, uma coisa fica bem clara: vender ou trocar sua alma com o diabo pode não ser a atitude mais inteligente.